Aldir, ¿es la primera vez que la televisión de Uruguay te hace una entrevista sobre esto? Sí, la primera vez y me agradó mucho. Vemos toda la entrevista entonces. Aldir García Schell es un reconocido académico en Brasil. Doctor en Ciencias Humanas, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, fue decano de Extensión y Cultura y profesor en diferentes universidades, siendo incluso uno de los fundadores de la Facultad de Periodismo de la Universidad Católica de Pelotas. A nivel nacional, es un galardonado escritor, ganador por 2 años del Premio Mejor Escritor Brasileño, vencedor por 3 oportunidades del Premio Acorianos de Literatura, además de ser consagrado con el Premio Fato Literario del Año. Su libro Frutos, sobre Fructuoso Rivera, fue considerado el libro del año por Cero Hora y es el autor del libro El día en que el Papa fue a Melo, que inspiró la película El baño del Papa, entre otros trabajos. Tiene además una amplia experiencia en la investigación y la producción literaria en el campo de las humanidades, siendo invitado por diferentes países para participar en conferencias, mesas redondas y debates. Como si tal historial fuera poco, es, nada más ni nada menos, que el creador del símbolo de la nación brasileña, la camiseta verde-amarela, la canariña. Es que luego de perder en Maracaná la final del 50 a Brasil, quería arrancar todo lo relacionado con esa selección, empezando por la camiseta blanca. A los 19 años, y con experiencia como diseñador y caricaturista en periódicos de la ciudad de Pelotas, Aldir García Schell fue el vencedor de un concurso llevado a cabo por el jornal Correo da Mañana de Río de Janeiro, donde se crearía un nuevo diseño a la camiseta del seleccionado nacional. La palabra entonces de Aldir García Schell, el creador del símbolo de Brasil, más allá de la camiseta. Bueno, cuéntanos un poquito a los uruguayos cómo fue eso de ser el creador de un símbolo como es la camiseta de Brasil, un símbolo de la nación. Em primeiro lugar, eu tenho que pedir desculpas ao telespectador uruguaio pelo fato de estar falando em português. Eu deveria estar falando em espanhol, mas, na verdade, tem um bloqueio em relação ao uso de qualquer língua estrangeira. Me permito, então, a falar com as desculpas devidas em português. E, realmente, há pouco tempo é que eu percebi que tinha criado um símbolo nacional. Hoje, essa camisa chamada de camisa canarinho, ela é usada em todos os recantos do mundo, né? E especialmente pelas torcidas, pelos íntias brasileiros, não só no futebol, mas em qualquer outro esporte, né? Como aconteceu no tênis, como aconteceu no automobilismo, como acontece em geral, em qualquer, onde estiver representado o Brasil por qualquer esporte, lá estão as camisas canarinhos, se não na cancha, na volta pelos íntios. E isso faz com que concorra essa camiseta canarinho até com a própria bandeira nacional. E eu acho que isso é relevante, acho isso importante, e faz pouco tempo que um jornalista inglês me convenceu disso. Aconteceu no dia em que o Uruguai ganhou do Brasil por 1-0 nas eliminatórias da Copa, não sei de que ano, com aquele gol que foi um pênalti cavado pelo Recoba, né, que não me lembro quem fez o gol pelo Uruguai. Eu vibrei muito com aquele gol, é verdade. E naquele dia, o jornalista inglês estava me acompanhando para ver as minhas reações, finalmente me convenceu que na verdade, aquilo era mais importante do que vestir uma seleção determinada do Brasil, era o símbolo brasileiro que eu tinha criado. ¿Y cómo fue que creó eso? Porque aparte lo hizo en una edad muy especial, a los 18 años, algo más significativo todavía. Sim, pois eu era muito jovem, mas era um profissional há 4 anos, né? Tinha me profissionalizado como desenhista, tinha trabalhado em 3 jornais, como ilustrador, como caricaturista, e como desenhista em geral, como ilustrador. Nessa circunstância é que eu tive coragem de me inscrever num concurso que era aberto a profissionais de todo o Brasil. Eu, inclusive, venci, tirando o primeiro lugar. O segundo lugar foi obtido pelo criador do cartaz da Copa de 50. É uma coisa sugestiva, interessante, né? Ele era um grande desenhista brasileiro que trabalhava na Casa da Moeda, desenhando
o nosso dinheiro. E tinha ganho o concurso da Copa de 50 com o cartaz da Copa de 50, que os uruguaios sabem bem como é, né? Então, eu tive esse privilégio, né? E foi muito bom, mas eu, depois de algum tempo da euforia dessa vitória pessoal, eu comecei a achar que não tinha grande significativo na minha vida, né? Só fui recuperar isso nos últimos anos. Faz 60 anos que isso aconteceu. Eu estou com quase 80. Então, talvez nos últimos 10 anos é que eu tenha dado valor a isso. ¿Y cómo fue la manera de proyectar justamente la camiseta? Porque en el concurso estipulaba que tenían que ser 4 colores, los 4 colores de la bandera. ¿Cómo surgió todo eso? ¿Cómo nació? No início eu até não pensei em concorrer, porque achei que era ridículo utilizar 4 cores numa camiseta de futebol. Depois eu me dei conta que não era bem assim, que era um uniforme completo da seleção, e o que eu poderia descontar nos calções e nas meias, 2 cores. E eu justamente descontei 2 cores que até então eram utilizadas pela seleção brasileira, como aconteceu na Copa de 50, o azul e o branco. Os nossos uniformes esportivos eram só em branco, com calção azul, eventualmente, ou então em azul. Geralmente era branco, todo o uniforme com detalhes em azul, ou azul. Então, o azul só surgiu como calção na seleção brasileira em 38. Sabia bem dessas histórias todas, porque sempre fui muito atento ao futebol, ao esporte e particularmente ao futebol. Mas quando eu me dei conta que eu podia utilizar só o verde e amarelo na camiseta, aí eu resolvi concorrer. E depois de uma passagem no Rio de Janeiro, onde eu descobri que havia quem aqui no Brasil fabricasse calções coloridos, eu me permiti desenhar a camiseta amarela com detalhes em verde e o calção azul. Esse calção é de um tom azul, chamado azul cobalto, e difere completamente dos calções azuis usados até então no futebol sul-americano, que eram calções de zuarte, um tecido especial que desbotava muito. Então, fiz um desenho bonito e tive a felicidade de ganhar. El hecho de haberse enterado en qué momento, más que especial, porque nos contaba fuera de cámara cómo fue el acontecimiento, ¿no? Usted estaba repartiendo diarios y de repente encuentra precisamente que fue el ganador. Dijo, yo que gané. Exatamente. Eu estava me dirigindo para a redação do meu jornal com o exemplar daquele dia 15 de dezembro de 1953 debaixo do braço, abri o diário, o jornal, e encontrei lá a reprodução do meu desenho, que ainda não fora identificado, dizendo que aquele desenho tinha ganho. Foi uma sensação extraordinária, né? De satisfação pessoal, foi uma forma de realização para um guri como eu era, né? De quase completando, depois de ter recém completado 19 anos, foi muito importante para mim. E me deu uma grande oportunidade na vida, né? E naquele tempo não havia curso de jornalismo, e eu estava seguindo uma carreira jornalística, embora numa área específica, que era a área gráfica, né? Como artista gráfico. E fui para o Rio e tive a chance de não só ganhar um bom prêmio em dinheiro, que corresponderia ao valor de um automóvel popular hoje, como também tive 6 meses de estágio no jornal, que era um dos maiores jornais do Brasil, o Correio da Manhã. E isso me deu muita estrada, né? Como se diria, né? Muita cancha. E que concluiu no segundo semestre, já desligado o contato com alguns dos maiores jornalistas brasileiros e o aprendizado da diagramação gráfica, do planejamento gráfico de jornal, que me permitiu continuar na carreira. Por ahí estuve leyendo que el 14 de abril del 54 Brasil juega frente a Chile y gana 1-0, y ahí es el estreno oficial de la camiseta. Pero ahora usted me dice que hay un cambio de vuelta que realmente lo sorprendió hasta usted mismo, hasta hace muy poquito tiempo. Sim. No dia 14, não de abril, mas de março, 14 de março de 1954, eu vi o Brasil enfrentar o Chile, e nunca ninguém me disse que aquele dia não era o dia da estreia da seleção.
da camiseta, aliás. Eu estava no Maracanã com cerca de 180 mil pessoas, tinha uma cadeira do Maracanã que eu tinha ganho e onde eu nunca sentei, eu estava na tribuna de imprensa e certo de que ao ver pela primeira vez a seleção brasileira envergar a camisa verde e amarela no Brasil, eu estava vendo a seleção brasileira envergar pela primeira vez essa camisa. Mas eu só agora, neste ano de 2014, 60 anos depois, eu fiquei sabendo que, na verdade, aquele momento grandioso da minha vida foi um momento em que, pela terceira vez, a camiseta era utilizada, porque já tinha sido utilizada no mês anterior no Chile contra o Chile e depois no Paraguai contra o Paraguai, quando o Brasil iniciou a sua campanha nas eliminatórias da Copa de 54. ¿Cómo fue el momento de la presentación? Porque incluso hasta el propio Cicinho, jugadores leyendas de la selección brasilera, lo recibieron. Os jogadores eram meus ídolos, né? Embora de clubes diferentes, eles eram ídolos do meu. Eu adorava futebol, adoro futebol, sou um íntia permanente do futebol, sou íntia de Nacional em Uruguai, San Lorenzo em Argentina, sou íntia de la Celeste Olímpica e Pinheiro, Rubens, Ademir, Nilton Santos e Zizinho eram os jogadores, os maiores craques brasileiros da época, que estavam diante de mim, cada um envergando a camiseta do seu respectivo clube e eu tendo que entregar a eles a camiseta verde e amarela. Isso me deixou muito intimidado, fiquei muito intimidado. E aí entreguei para o Pinheiro, para o Nilton Santos, para Ademir, para Rubens, e quando fui entregar para o Zizinho, ele me fez ver que aquilo não tinha nenhuma importância, que eu ficasse tranquilo, e me disse assim: não esquenta, isso todo é uma mierda, em português. Recién mencionó que era hincha de la Celeste, era hincha de Uruguay, el creador de la camiseta, el ícono de Brasil, la selección, el símbolo de la nación brasileña, y sin embargo, a pesar de haber sido el creador de ese símbolo, es hincha de Uruguay. Sí, como não poderia deixar de serlo, né? Eu nasci em Jaguarão, sobre o rio, a poucos metros de Rio Branco, me criei dependendo culturalmente e até no trato da saúde com o Uruguai, porque o Brasil, nós estamos muito distanciados, mais próximos de Montevidéu do que de Porto Alegre, ao menos no Brasil, em virtude das dificuldades de transporte, de comunicações que havia. Só para lembrar uma coisa simples, no plano das comunicações, nós recebíamos diariamente, ao meio-dia, os jornais de Montevidéu. Às segundas-feiras recebíamos as revistas esportivas da Argentina, El Gráfico e El Mundo Deportivo de Montevidéu, e fazíamos tratamento dentário e médico no Uruguai. Ouvíamos as rádios uruguaias sem contato com nenhuma rádio brasileira, só à noite pegávamos a Rádio Nacional, de modo que a influência forte do Uruguai se deu na minha geração de maneira inabalável. E o resultado é que, quando foi de escolher para torcer por algum clube ou seleção, diante do êxito extraordinário que a seleção celeste tinha obtido nas Olimpíadas de 24 e 28 e na Copa de 30, eu era um guri sem alternativas. Eu era e tinha que ser, e sou, torcedor da Celeste Olímpica. Aldir, ¿y si Brasil y Uruguay se enfrentan en la final ahora de 2014? Haverá uma briga familiar, provavelmente, né? Eu não quero que aconteça isso, né? Eu não quero que aconteça. Será mais cômodo para mim que o Brasil seja desclassificado logo de saída. Mas eu não quero isso também, porque sei como outras pessoas muito queridas minhas estão envolvidas pelo amor que tem pelo futebol, né? De modo que eu vou deixar passar. Vamos deixar passar. Mas seria extraordinário que o Uruguai fosse campeão do mundo outra vez no Maracanã. Recién mencionábamos que usted es un académico, un doctor en ciencias humanas, escritor, periodista, traductor. Jorge Amado un día le preguntaron y dijo: no soy un intelectual,
sino alguien que sabe algo de la vida. ¿Se reconoce usted en ese retrato? Porque realmente nos ha contado algunas historias que son gratas para la vida misma. É uma bela frase do Jorge Amado, mas eu sou um intelectual. Eu prefiro. O Jorge Amado naturalmente estava dizendo isso, não é? Com falsa modéstia, né? Que naturalmente quem escreveu o que ele escreveu era um intelectual. Mas eu sou um intelectual que se dedicou à literatura e que hoje tem na literatura, no fazer literário, na escritura, hoje uma exigência que é anímica, né? Algo que eu não viveria. Eu já estou muito velho, mas eu não conseguiria hoje sobreviver sem a minha literatura. Eu não sei agora fazer outra coisa, ainda desenho um pouquinho, né? Mas na verdade eu estou permanentemente dedicado ao meu trabalho literário. Eu tenho um regime de trabalho, eu tenho uma disciplina de trabalho que me ocupa muito durante o dia. E eu tenho produzido demais, tenho produzido muita coisa, né? E nessa minha produção, que envolve mais de 10 livros de contos, um romance, uma novela, né? Que é casualmente e necessariamente é sobre um caudilho uruguaio, e ainda a produção de ensaios sobre literatura, traduções. Eu agora estou querendo terminar un diccionario de la cultura pampeana. Un libro suyo que usted expresa, habla de fútbol por supuesto, dice: no existe amor a la camiseta, ya no hay camisetas para sudar, para honrar, son solo camisetas de trabajo, para cumplir una obligación y punto, pero no todo está perdido. Exatamente, não está tudo perdido, porque apesar da televisão, nós temos ainda estádios e domingos ensolarados para poder lá viver sim a verdadeira emoção do futebol, que não é editada como é a da televisão. Tenemos entonces la chance, la esperanza de que el fútbol siga, ¿no? Sí, porque não será em Maracanã ou no Centenário, será nos campitos, né? Como em los campitos del Cerrito de la Vitória, donde surgieron Didia y Míguez. Hablando de libros, ¿qué le pareció la adaptación cinematográfica de su libro El día en que Papa fue a Melo, que luego se sacó la película El baño del Papa? Olha, eu tenho do banho do Papa uma sensação de grande emoção, mas não de autor, de emoção de espectador, de cinéfilo. É um grande filme, um extraordinário filme, um filme que me emocionou às lágrimas e que tem poucos pontos de contato com o meu conto. Eu prefiro acreditar que o Charlone e a equipe dele tiveram a mesma sensibilidade que eu tive diante do fato espantoso de o Papa ter ido a Melo, né? Então, na verdade, o filme do Charlone, o filme El Banho del Papa, é um filme que tem muito a ver com o meu conto número 5, que se chamaria, se tivesse um título, Melo era uma fiesta. Mas loas ao Charlone, loas ao filme, que é um filme extraordinário, como a cinematografia uruguaia tem se revelado ultimamente, né? É um grande cinema na América do Sul, pontifica na América do Sul, e sou tão fã do cinema uruguaio como sou da Camisa Celeste. Apelo a su rol de sociólogo. ¿Por qué Brasil está como está de repente, con tantas passeatas, de repente con tanta miseria, siendo un país tan rico? É que nós temos uma revolução interna provocada pela ascensão rápida, muito rápida, da classe média, da chamada classe média, né? Nós não se sobrepõe as camadas sociais, sabemos bem, toda a questão de classe que existe é da identificação de uma classe com a superior, e na medida em que as camadas mais baixas da nossa população começam a sair dos níveis mais drásticos de pobreza e assumem uma postura superior, a sua identificação geralmente é com a classe superior. A classe superior é a classe média baixa,
a classe média baixa. E não são só os níveis econômicos, financeiros, que determinam a situação de classe. Eles também determinam, mas eles são mínimos diante da necessidade de consumo, por exemplo, que existe num país como o nosso, com uma propaganda deslavada, passando o dia inteiro, compre, tenha. E essa sociedade de ter e não de ser, que é uma sociedade como a nossa, tem que viver necessariamente diante desses problemas. Nós não sabemos ser, nós temos que ter. E essa visão de mundo, naturalmente, é que provoca esse tipo de descontrole, desacertos em que nós estamos vivendo. É difícil sobreviver assim, não é? Então, a ascensão abrupta de camadas enormes de população nossa, dos níveis de pobreza espantosa, para níveis médios e para níveis mais altos, mas ainda assim, nos estratos mais baixos da classe média, sem nenhuma formação, sem nenhuma, com um mínimo de estudo e com uma distorção total nas finalidades do viver, provocam isso. Aldir, ya para terminar, agradeciendo su tiempo, usted creó un símbolo de la nación, fue diseñador, fue también periodista, fue un profesor con altísimo grado de aceptación en sus alumnos. ¿En qué momento de su vida dijo, valió la pena haber vivido esta vida tan fructífera? Eu estou dizendo isso permanentemente, sabe? Permanentemente. Eu sou um cara muito feliz por causa disso, né? Acho que não consigo localizar um momento culminante. Isso é muito bom para mim, porque me deixa sempre o futuro pela frente. Muchas gracias por todo. Muito bem, eu fico agradecido por tê-los em minha casa.